E aí, pessoal, tudo certo? E aí, senhor Patrick Nofel, como vai o senhor? Eu estou bem e fiquei mais tranquilo hoje quando eu li uma reportagem e descobri que minha frequência cardíaca está dentro do normal. Ah, é? É, uma matéria super interessante, no mundo bizarro, falando lá sobre frequência cardíaca. Recomendo que todos leiam. Fico feliz pelo senhor, então, que o senhor Muito está obrigado. gozando de boa saúde. Obrigado, muito obrigado. Falando nisso, quem estiver, né, me ouvindo e a minha voz estiver parecendo anasalada, é porque eu estou com uma crise de rinite alérgica, né? Para mim, a primavera não é a estação das flores, e sim da rinite. Muito bem, muito bem. Mas vamos lá. Então, começamos mais um episódio do Podcast, né? Aquele podcast cuja audiência, os entrevistados, as entrevistadas são interessantes, inovadores, inovadoras, inventivos, inventivas, etc, etc e tal. E agora, além de tudo, também inconformados, né? Inconformadas. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? Hoje o início vai ser diferente porque eu tenho uma pergunta para o senhor Giovanni. Tá? Por favor, faça. Vou fazer. Qual é o grande sucesso de um professor universitário como o senhor? O grande sucesso de um professor universitário como Exatamente. eu acho que como todo professor universitário, mas vou responder como eu, né? Para mim é ver os meus alunos tendo sucesso no mercado de trabalho, na vida, na sociedade. Exatamente isso. Também estou de acordo. Mas eu vou além disso daí. Vai além? Então tá. Então, como acho que era o Superman que dizia, né? Para o alto e avante. Então vá Isso sim. avante. O Superboy. Muito bem. Nós dois somos professores de um curso de tecnologia e inovação, que é o curso de sistemas de informação da Uniplac. Sim. Qual seria o perfil ideal de um aluno para fazer esse sucesso que nós tanto buscamos como professor? De qualquer curso ou do curso de sistemas de Não, informação? de sistemas de informação. Tá. Eu acho que muitos alunos do curso olham para o mercado com viés puramente técnico. Acabam, inclusive, olhando a experiência universitária com um viés também profissionalizante. Olham para o curso com viés técnico e para a universidade com viés profissionalizante. Eu acho que a universidade é mais do que isso, o curso é mais do que isso. A universidade é para gerar independência intelectual. Então, acho que o perfil ideal começa com um aluno ou com uma aluna que primeiro tem a curiosidade, tá? Curiosidade intelectual. Por consequência, precisa ser uma pessoa que goste muito de aprender. E se quiser seguir carreira na área de desenvolvimento, como é a maioria, tá? Obviamente que precisa entender muito de lógica de programação, das linguagens, dos frameworks e por aí vai. Mas até aí você tem bastante gente com esse mesmo perfil, né? Acho que a diferenciação começa se esse aluno também tiver curiosidade por outras áreas do processo produtivo de tecnologia. É isso mesmo, entender de produto, por exemplo, um pouco de design, falar a língua do marketing, né, entender negócio. E além de outras coisas, como, por exemplo, falar inglês, ter boa cultura geral, ser educado, saber falar com qualquer tipo de pessoa. Acho que esse seria o perfil ideal de um profissional de sistemas de informação. Já parou para pensar que a gente acabou de descrever aqui o nosso convidado deste episódio? É verdade, é verdade. Então, senhor Patrick Nofel, por favor, termine de apresentar o perfil, ou melhor, o currículo do nosso convidado de hoje. Claro, apresento com toda a satisfação. Nosso convidado foi nosso aluno no curso de Sistemas de Informação da Uniplac, começou a carreira como técnico de suporte, depois como analista desenvolvedor pleno na NDD Tech, depois passou um bom tempo como engenheiro de software na Stone, uma das maiores fintechs do país, né? E agora volta à NDD como Staff Software Engineer. Se formos falar de tecnologia, é até bonito de ver a quantidade de siglas em nomes de linguagens e frameworks com as quais ele trabalha, né? JavaScript, TypeScript, Node.js, Go, AWS, Azure, C Sharp, Python, Apache, MongoDB, PostgreSQL, Shell Script, React.js, Next.js,
Jest, Docker, Linux, CLIs com BAN, é assim que fala, BAN, Deno, além de modelos de IA locais e setups de impressão 3D. Se ele fosse mais velho, a gente podia chamar ele de MacGyver digital. Talvez ele não faça ideia do que isso significa, né? Mas, senhoras e senhores, com vocês, aquele que é um dos benchmarkings do curso de Sistemas de Informação, Lucas de Bona Sartor. Palmas para ele. Obrigado por me receber do jeito que vocês me descreveram, até fiquei sem graça. Muito obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui. É uma sopa de letrinhas ali que o Patrick leu, mas é mais impressionante lendo do que realmente é. Mas parece que a gente está enchendo o currículo, né? Mas é aquilo ali mesmo. Muito bem, muito bem. E Lucas, como foi chegar até aqui, né? Nós sabemos que você fez outro curso antes de Sistemas de Informação, é isso mesmo? Mas como foi sua carreira até aqui? Você sempre gostou de tecnologia? Sim, antes de cursar sistemas de informação, antes mesmo de para ter no geral, né? Eu fiz 2 anos e meio, quase 3 anos de engenharia ambiental e sanitária na UDESC. Não era o que eu queria, eu sempre gostei de tecnologia da informação, sempre quis ser programador ou alguma coisa na área de TI. Desde de programação até alguma coisa na área de design, mas eu queria estar fazendo software ou alguma coisa envolvendo tecnologia. E se fosse mais para hardware, engenharia eletrônica, engenharia da computação, alguma coisa assim. Então, mesmo quando eu estava fazendo engenharia ambiental, eu me envolvi em projetos dentro do curso envolvendo pesquisa, extensão com desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software em geral, qualquer coisa que envolvesse modelagem computacional para ficar mais perto do que eu gostava. Levou um tempo para convencer meus pais, tipo, cara, dá para ganhar dinheiro com TI, dá para seguir essa área, não é só coisa que quando eu estava no colégio eu queria fazer, realmente é viável. Então, quando eu fiquei maior de idade, ali com 18, eu migrei de área, fui primeiro para ciência da computação e eu já comecei a trabalhar no mesmo ano, foi metade de 2018. Então, saí da engenharia, fui para ciência da computação, comecei a trabalhar como técnico de suporte na NDD, falava inglês, então não tinha experiência, mas falava inglês, então entrei pela língua e comecei a me desenvolver ali, né? Um tempo fazer ciência da computação, fui para sistemas. Eu vi que ciência da computação era legal, só que eu sempre gostei muito de aprender a parte teórica de computação. Então, foi meio que assim, cara, 90% das coisas aqui eu já conheço, porque eu já estudei isso por gostar da parte teórica, de como que funciona a parte de baixo nível de computador, como é que é a base matemática para isso aqui funcionar. Eu acabei indo para sistemas, que é mais multidisciplinar, e eu vi que alinhava mais com o que eu buscava para o mesmo momento de carreira mesmo, que não é, cara, me formar um matemático praticamente, que é o que você sai da ciência da computação. Mas como é que eu posso juntar várias coisas em tecnologia, juntar várias áreas para fazer coisas legais, que é o que eu gosto de fazer. Então, eu não me importo de se eu estou codando uma coisa para web, se eu não estou codando, se eu estou só fazendo desenho. Eu gosto de fazer coisas. Então, sistemas casa muito, porque teve muitas coisas que eu nunca tinha visto antes, e não é que eu tive um treinamento de como fazer, né? Mas a universidade abriu a minha mente para marketing, para design, para gestão, que eram áreas que eu acho que é natural. É muito difícil ter um adolescente que vai, tipo, vou comprar um livro de gestão hoje aqui, vou ver sobre gestão de projetos. São muito importantes para a nossa carreira, só que acaba ficando muito de lado esses itens, porque não é puramente técnico, né? Não é um negócio puramente, como é que eu implemento isso daqui com uma linguagem de programação, como um conceito de redes, ou uma coisa do tipo. Bem em resumo, esse foi o começo da minha carreira.
vocês querem que eu continue seguindo aqui? Ou vocês querem fazer alguma coisa Não, diferente? tranquilo, a gente vai conversando, né? Essa tua jornada, essa tua carreira realmente é bastante interessante, né? E, e o que te motivou a voltar para NDD Tech, né? Você começou na empresa, né? Depois você foi para Stone, né, que é uma das maiores fintechs do país, e agora você volta, né, nesse papel de liderança técnica, né, como staff engineer, né, depois dessa experiência na Stone. O que a NDD de hoje tem diferente daquela que você deixou? Cara, evoluiu muito. É incrível quanto 3 anos para 4 anos fora fazem de diferença para uma empresa. Faz a gente pensar um pouco sobre a nossa vida, quanto que a gente muda de um ano para o outro, né? Porque quando eu saí, e a empresa que eu saí e a empresa que eu voltei são completamente diferentes. Não quer dizer que as pessoas, tipo, nossa, todas as pessoas ou mudaram todos os processos. É mais o estilo de amadurecimento mesmo, de quando você tem uma analogia que eu gosto bastante, que é você cozinhar você vai cozinhar um sapo. Tipo, o sapo, a água tá fria, você vai esquentando a água e não percebe. Quando ele vê, ele foi cozido e ele não percebeu. Só que se você pega o sapo e bota direto na água quente, aí fica, nossa, a água tá quente, se você faz isso na água fria. E eu digo isso sobre a evolução de empresas mesmo, assim, cara, se você tá ali, tu não percebe tanto porque você tá no meio. Então, tipo, as mudanças, as evoluções parece que tipo, é tão incremental, não é que é tão incremental, mas como você tá vendo de pouquinho em pouquinho, você não nota aquela virada de chave. Quando você sai, você fica, cara, isso aqui tá completamente diferente, olha esse salto. E eu acabei voltando principalmente assim, pelo sentimento de, nossa, eu quero fazer isso, que eu senti quando eu conversei com o pessoal que estava ali. Foi muito bom ir para Stone. É uma experiência única você ir para uma Big Tech. E a Stone, ela é uma empresa de tecnologia faz, que faz produtos financeiros. Eu digo isso porque é bem diferente você ir para uma fintech, e daí não exclusivamente ela, né, mas várias dessas empresas, desses unicórnios, tiveram um puta de um boom na área financeira. Você, para uma dessas, você para um Itaú, para um Santander da vida, que é um bancão que tem uma área de tecnologia muito grande, né? Mas culturalmente é muito legal a Big Tech, porque, cara, você meio que tem aquela sensação de um ano aqui é como se fosse 10 em outro lugar, com cheio de coisa que você vê, com cheio de gente que você conhece. Só que, ao mesmo tempo que vai muito rápido, você aprende muito, você também baixa então aquela sensação assim, cara, parece que eu não estou construindo nada que eu estou tendo um impacto, porque é diferente de uma startup que você tem um time de engenharia pequeno. Então, poucas pessoas causam um impacto gigantesco. Numa empresa grande, poucas pessoas também geram impacto pelo tamanho da empresa. Só que é mais difícil você ver por causa da estrutura inteira que tem ao redor de você. Só em engenharia, eu lembro que nós tínhamos mais de 1.000 pessoas. Então, existem muitas empresas a empresa inteira não fecha isso. São empresas grandes de tecnologia, né? Você soma engenharia, operação, recursos humanos, e lá só engenharia era isso. Então, apesar do trabalho que você faz ter um impacto muito grande, seja, cara, isso aqui usa uma tecnologia muito legal, é um feito de engenharia muito legal, que afeta muita gente, é mais difícil você ver impacto. Você fica muito assim, cara, tu se sente com menos alavancas de fazer coisas, que é natural. Eu sempre fui muito, cara, eu gosto de andar rápido e fazer coisa e ver resultado. Então, o tempo que eu estava lá, os projetos que eu participei, eu gostei muito, mas estava começando a dar mais animada. Tipo, eu tô começando a me sentir, eu não diria estagnado, nem acomodado, mas, tipo, eu queria aquela realização de, cara, pegar um negócio assim que é mais mato e montar e meio que casou. Da NDD tá fazendo projetos assim novos, que são de alto impacto, que é um lugar que eu já conheço, então
conhecer pessoas, tudo. E tem um pouquinho do sentimental, né? Pô, primeiro emprego, já trabalhando há bastante tempo. Acabei voltando e estou bem satisfeito. Sim, Bacana. eu falo bastante que nada é para sempre, mas eu estou muito satisfeito com a experiência de, vi o que é uma empresa grande, voltei para uma empresa de porte menor, mas que eu me sinto muito realizado com o que eu faço, né? Muito legal. Muito legal. E, Lucas, eu sei que você já comentou um pouquinho para a gente, mas eu queria entender mais aqui, acho que é uma curiosidade, Vi, o que mais você aprendeu no universo de alta octanagem, né, de uma fintech como a Stone, que você acredita ser crucial para aplicar agora aí na sua volta para a MDD? Autonomia entre times é uma coisa muito importante, não só entre times, mas para o engenheiro. Quando você vai para um universo desse, você fica assim, cara, como é que tem tanta gente fazendo tanta coisa e o negócio anda? E você não fica com uma sensação de que tem uma estrutura assim burocrática, sabe, em cima de você. É complicado, não é que é complicado, mas é difícil explicar isso para quem não viveu, porque você começa a escrever assim, cara, tem uma estrutura gigante ali que ela é tão bem acertada que você não percebe, porque a estrutura trabalha para você, você não trabalha para ela. O que eu quero dizer com isso? Por que as fintechs, por exemplo, no geral, ganharam tanto mercado tão rápido? Cara, a velocidade com que o software sai com qualidade é muito rápida. Tem muita responsabilidade, claro. Mas é muito diferente de estruturas tradicionais. Eu não falo da empresa que eu estou hoje, né, da NDD, mas de muitas empresas do mercado, se for de maneira geral, que se dizem ágeis, mas elas não são ágeis de verdade. Elas podem até adotar um Scrum ao pé da letra ou adotar um Lean ao pé da letra, só que não é você não tem que adotar um método à risca para dar certo. Você tem que entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, porque vai ter um momento que você fica tipo, tá, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz. E daí isso que vem muito de uma empresa gigante. Cara, a empresa tem muita gente, mas ela não tem muita gente trabalhando em poucas coisas. Se você olhar, por exemplo, uma feature super complexa, que é, por exemplo, conta. E eu não digo conta só no sentido de botar dinheiro, mas todas as features de conta, extrato, entrada, saída. Esse era o time que eu trabalhava. Não tinha muitas pessoas por tamanho do produto e para a quantidade de pessoas atendidas por ele. Mas é um time pequeno e de alta performance. Então, você dá liberdade para as pessoas ali para elas, cara, andar rápido. Se for tentar resumir, ande rápido e arrisque com cuidado, dá para dizer. Você fica muito tempo planejando vir uma cascata e não sai nunca. Se você vai muito rápido sem pensar, tu tem que refazer. Tem um balanço que foi difícil dizer que ele existe, mas ele existe. E se você acerta ele, tu consegue muito resultado. E empresas menores, assim, elas podem crescer exponencialmente se elas conseguirem fazer isso. Porque muitas ficam, cara, me falta gente, me falta tecnologia. Eu acho que a maioria tem gente que está sobrando e tecnologia está sobrando. Só está faltando alocar corretamente isso. Indo na linha do que você falou, é muito comum a gente ouvir uma expressão que é fale rápido para aprender rápido e lançar corretamente, né? Então você tem que ter os momentos ali de tecnologia de arriscar, né? Fazer ali e lançar para ver o que vai acontecer. Você lança, mede o aprendizado, por isso que é importante falhar rápido, aprender rápido, né? E aí você lança, expande para o mercado total de uma maneira mais assertiva. Muito legal isso que você trouxe. E o que você acabou de falar não tem relação só com tecnologia, né? Você acabou citando a questão da organização mesmo, né? No sentido tanto da empresa como a empresa se organiza, né? Então, um profissional de tecnologia de alto nível, hoje ele precisa entender de mais coisas além do que a tecnologia, né? Ultrapassa isso, né? Então,
tem que entender de projeto, de negócio, de produto, principalmente, né? Como é que Sim, como é que você desenvolveu essa visão? Foi algo que você começou a buscar, ou isso foi uma consequência natural, por exemplo, enfim, do teu trabalho, da tua trajetória, das demandas dentro das empresas pelas quais você passou? eu vejo que tem um toquezinho pessoal, só que é uma questão assim, de mentalidade que você pode entrar nela, você não é uma coisa que, tipo, como é que pode ser um dom, né? Não é isso. Aham, Que eu vejo que muitas pessoas, principalmente o pessoal que está começando, vem, cara, eu quero entrar na área de tecnologia, eu quero, independente se é na engenharia, se é na área de design, é, se é produto, exemplo assim, eu quero fazer isso porque eu quero escrever código, o meu trabalho é escrever código, eu quero fazer isso porque o meu trabalho é criar interfaces, é fazer design, é fazer isso. Cara, o teu trabalho, na verdade, não é isso. O teu trabalho é gerar valor. Então, essa é uma baita de uma virada de chave que não é para deixar a pessoa triste. Eu gosto muito do Linus Torvalds, que é o criador do Linux, porque ele é aham, um cara muito pragmático. sim, E você ter um approach pragmático nisso facilita bastante entender. Assim, cara, o cliente, por exemplo, ele não quer saber se o teu código está seguindo os melhores padrões, que, tipo, ele quer saber se funciona, se é rápido. Também você não vai fazer uma porcaria, porque daí não vai ser rápido, não vai funcionar sim, direito. Você tem que ter um balanço. É, isso dando exemplos como engenheiro, de assim, cara, você prezar por qualidade, porque no futuro você pode entregar mais rápido. Então, isso é entrega de valor que você pode fazer pensando numa estrutura melhor. Isso se aplica nas coisas. Precisa abrir um pouquinho a cabeça, né? Abrir um pouquinho o horizonte para enxergar isso. Só que quando você começa a enxergar dessa maneira, fica muito claro, porque você não está preso ali só naquele negocinho. Você tá entregando um produto, você está entregando um valor. E quando você começa a olhar desse jeito, cara, qualquer produto é composto por. Ele é multidisciplinar, né? Ele não aham, é puramente técnico ou puramente, não sei outras coisas que a gente poderia usar para isso, que é puramente, mas ele é composto sim, por uma coisa só. E eu sempre fui um cara muito curioso, então eu sempre, desde criança, eu gostava de ter, cara, mas como é que isso aqui acontece? Por que isso aqui funciona desse jeito? Como é que eu faço isso? Então, por ser curioso, eu nunca fui muito apegado, assim, tipo, a ficar só, eu quero ver só programação, eu quero ver só design, eu quero ver só gestão. Então, sempre foi muito natural, assim, para mim, ir juntando as coisas. É mais difícil, porque eu até brinco que eu consigo te ensinar tecnologia, mas não consigo te ensinar a ser curioso. aham, Mas estimular a curiosidade é possível. E estimular a curiosidade, seja a sua própria ou dos seus pares, ajuda muito nisso. Porque se você começa a questionar assim, não é no sentido de, isso aqui tá errado. É tipo, cara, eu quero entender como é que funciona. Você começa a ficar multidisciplinar naturalmente. Porque sim, você vai acabar saindo da tua área. Você sabe assim, tá, mas isso aqui é por quê? Porque produto, ou porque UX decidiu que é assim. Cara, você vai acabar indo nessas pessoas ou lendo sobre para entender, cara, como é que segue desse jeito? E naturalmente tu vai aprendendo mais coisas. Eu não nego que a minha experiência profissional com as pessoas que eu conheci nas empresas que eu trabalhei e na universidade, elas ajudaram muito a direcionar essa curiosidade. Porque é tanta coisa que cara, é difícil a gente saber. Hoje eu acho que é bem mais fácil. Acho que você pode criar uma IA ali para você ter um mentor para te ajudar. Se você não tiver ninguém para conversar, tem a IA pelo menos. Mas passamos por um tempo que não tinha ainda o Gepeto, né? Então eu conheci muita gente, incluindo o Patrick. Eu lembro de quando eu era técnico de suporte, uma vez tomar um café com ele para conhecer mais sobre UX. Eu era técnico de suporte, mas eu falei, cara, o que é esse negócio? Eu quero entender. Tipo, eu sei o que é UI, mas o que é UX. Então é muito assim.
as pessoas que você conhecer, elas te abrem muitas portas e expandem muito o horizonte, mas é importante ser curioso. É curioso. Então, sejam curiosos. Olha, uma dica valiosa, né? Sejam curiosos. Saiam daquela caixinha fechadinha, ampliem seus horizontes, né? E falando em ampliar horizontes, Lucas, a gente já conversou muitas vezes, né? Você fala que gosta muito da parte de negócio, da parte de business, né? Então, como essa sua capacidade de entender o business influenciou suas decisões técnicas? E você consegue trazer aí de memória algum exemplo de uma situação onde uma escolha de arquitetura ou tecnologia foi diretamente impactada por uma necessidade de mercado ou uma estratégia de produto? É, posso dizer que a minha carreira inteira da Estônia, sei que agora puxar um pouco no prato, foi dessa maneira, mas trazendo exemplos específicos, a gente andava muito junto com o produto. Então, produto não era uma área separada. O Product Owner, Product Manager, as empresas dão nomes diferentes, né? Cara, ele não era um alien que aparecia de vez em quando e dizia assim, olha aqui, tem esse sonho aqui, eu quero que você se implemente. Não, era muito próximo, tanto que dava até para dizer que o engenheiro e a pessoa de produto, eles formavam uma unidade de, Uhum. de contribuidor ali, porque fazer puramente por fazer, o engenheiro poderia fazer. Só que a gente precisava direcionar muito, assim, especialmente fazendo com dinheiro, né? Cara, precisa ser alinhado com a necessidade que o teu cliente tem. Seja porque eu quero que ele receba no mesmo dia. É uma coisa que hoje é comum, mas na época que eu trabalhava na Estônia, ainda não se falava de recebimento no mesmo dia, se falava em D mais 30, D mais 14, D mais 2, o pessoal que tem maquininha vai saber que isso daí é as formas de adiantar pagamento. Então, passou ali o cartão numa maquininha, se eu falo D mais 14, que em 14 dias você recebe, D mais 2, D mais 1 é um dia, 2 dias. E o D0 é receber no mesmo dia, né? Mas a gente precisava avaliar muito isso, porque a experiência, para ter essa experiência do cliente. Então, cara, que decisões, que serviço que eu vou usar na Amazon, por exemplo, na Amazon Web Services, para eu poder entregar algo que é mais resiliente, que é mais rápido ao atendimento do meu cliente. Então, tem casos que a gente escolheu, vamos fazer isso orientado a eventos, usando Kafka, usando serviços consumindo a partir dessa fila de mensageria, para a gente fazer o sistema entregar essa experiência para o cliente. Puramente técnico, eu poderia justificar dizendo, eu vou usar Kafka, eu vou usar microserviços, eu vou usar essa arquitetura aqui, porque ela é muito boa, ela desacopla código. Tem vários motivos que a gente pode dar tecnicamente. Mas a gente não pensou nesse sentido. Quando a gente estava pensando, tomava essas decisões, a gente pensava, cara, eu quero que o cliente ele tenha experiência de update do saldo dele em tanto tempo. Eu quero que ele receba o dinheiro dele em tanto tempo depois que eu, aqui adquirente, recebi esse dinheiro. Mesma coisa, decisões que hoje eu estou tomando dentro da minha posição atual. Hoje eu estou trabalhando mais com um sistema de comunicação. O cliente não vê ele, mas é muito importante, porque é ele quem une todos os módulos para que o cliente tenha update em tempo real, que ele tenha um sistema responsivo. E, por exemplo, a decisão que a gente está tomando agora de, cara, vamos usar WebSockets, vamos usar Redis para o nosso back-end, como é que a gente vai quebrar esses serviços para a gente poder escalar eles e aguentar mais picos de conexão ou não. Tudo isso está sendo pensado não em, eu gosto de usar .NET, então que tecnologias de .NET que eu posso colocar aqui, eu gosto muito da REST, que serviço da eu vou usar aqui. Uhum. Não, está sendo mais no sentido assim, cara, qual que é o que eu consigo usar mais rápido, entregar a experiência que eu quero para o cliente, sem também falhar a empresa, né? Porque a gente pode usar tecnologia que é linda e que custa milhares de dinheiros que você não vai ter, o teu sistema não vai conseguir se pagar para fazer isso. Eu sei que eu falei para caramba, mas o que eu quero dizer é que até para o pessoal que
que quer entrar para a carreira de engenheiro de software. Você não vai codar para sempre, deixando bem claro isso. Quanto mais sênior você ficar, menos você vai escrever código. Mais você vai pensar nessas decisões que elas impactam múltiplas áreas. Tanto que ali o Patrick e o Leste falaram de você Staff Software Engineer, que é um nome muito bonito, mas o que esses nomes querem dizer depois que você é sênior, cara, mesmo quanto de impacto você tem dentro da empresa. O padrão de mercado, para quem não conhece, é bem nesse sentido assim, cara, você é sênior. O teu conhecimento para um staff, para um principal, pode até ser que mude, só que é muito mais no sentido de, cara, você impacta numa área, você impacta na empresa toda, você é um principal, você é um fellow que tá lá junto com o C-level, lá com o CEO, CTO. Porque você tem essa bagagem de olhar para o sistema, mas você também, tipo, você não vê só isso daqui é tecnologicamente bonito e bem arquitetado e bem desenhado. Você começa a ver coisas como isso, se eu for pelo melhor caminho, vai levar tanto tempo. Até lá eu perdi o timing de mercado. Se eu for também muito baixo na régua, eu solto em uma semana. Mas daí eu vou ter que refatorar em 2 meses. E que custos que isso tem? Que pessoas que eu tenho que trazer? Eu escolher uma tecnologia proprietária, uma tecnologia open source, ela tem qual impacto de longo prazo na minha empresa? E uma coisa bem importante, que o pessoal também é uma coisa que você vai desenvolvendo, que é, cara, eu desenvolvo ou eu compro. Porque é legal desenvolver, mas, cara, normalmente a tua empresa ela não vive de desenvolver, né? A menos que seja uma software house, daí sim, beleza. Sim. Mas, pô, a AWS é caro, a Azure é caro, os serviços managed, que nem Upstash, Vercel, eles são caros quando você bota na ponta do lápis. Mas você também você fazer a conta de, cara, e o tempo de desenvolvimento que isso aqui leva, e o custo de manutenção, porque você assumiu você assumiu agora essa carga. Suas decisões, como engenheiro, vão ficando cada vez mais alinhadas com a de um gestor de tecnologia do que com a de quando você era um júnior. Você está mais pensando... Mais estratégicas. Exatamente. E você ter esse acumen de negócio é muito importante, porque muitas pessoas, elas... Não é que elas levam tempo para pegar isso, elas não veem. É mais sentido que o que ele vai ser mais importante para te alavancar dentro da tua senioridade do que tua habilidade puramente técnica. Porque esses impactos que eu estou mencionando, eles deixam de ser impactos pequenos. Você mudar a cor de um botão, você mudar a funcionalidade de um componente é importante. Mas quando você começa a aliar a tecnologia com as decisões de negócio da empresa, o impacto é muito maior. Sim. Então, é muito importante. Recomendo bastante sair da caixa. Você falou agora da questão de bagagem, né? Eu lembro, Patrick, eu não sei se eu te falei como foi a última disciplina que o Lucas fez comigo, que era uma disciplina de segunda fase que ele estava devendo, né? Então, eu fazia a disciplina, ele ficava quieto no canto dele trabalhando, e nos últimos 20 minutos a gente ia conversar, né, sobre qualquer coisa. Então a gente conversava sobre filosofia, política, economia e por aí vai, né? Então o Lucas sempre teve um repertório bastante variado, assim, né, para a idade dele, né, o cara realmente essa curiosidade se mostrava, né, nessas conversas. E a maioria dos alunos que querem, né, ser desenvolvedores, muitas vezes não olham para a coisa dessa forma, querem apenas um conhecimento técnico e não pensam, talvez, assim, na construção de um repertório mais amplo, né, de uma bagagem cultural também, né? Como é que você, Lucas, vê isso, assim, a construção de um repertório intelectual, né, de uma bagagem cultural mais vasta, no que isso te ajuda, por exemplo, dentro do universo da tecnologia, do mercado da tecnologia? Olha, não só a tecnologia, me ajuda como uma pessoa, porque
você, você expandir o horizonte da mesma maneira que eu dei exemplos de, cara, ir para a faculdade e ter contatos com áreas, com disciplinas diferentes da que eu estava acostumado a expandir na minha mente, você tem uma bagagem cultural, eu não vou dizer legal ou grande, mas assim, que te deixa satisfeito. Você se sente bem com o que você sabe, te ajuda muito a navegar na sociedade em geral, no teu emprego, na tua vida pessoal. Por quê? Falando não só de mim, mas de outras pessoas, e fazendo no geral, é muito mais interessante e muito mais engajante quando você conversa com alguém que dá pra dizer que é culto, assim, bem entre aspas. Eu não digo estilo elitista, mas assim, cara, você fala algo e você a pessoa ela tem assunto e você consegue ter fios de conversa naquilo. Aham. Então, pô, mas, cara, o que me contribuiu na minha carreira como engenheiro? Eu ler sobre mitologia, eu ler sobre história, sobre política. É muito, porque eu entrei em várias discussões técnicas em que eu tinha que explicar um conceito. E eu ter na parte de trás da mente uma analogia, um exemplo, ter a noção de como que eu posso alterar o meu discurso para públicos diferentes, isso te Aham. ajuda pra caramba. Porque muitas vezes a pessoa. Cara, se eu chegar e ser puramente técnico com uma pessoa que é de uma área de produto, ou de alguém que nem é da área de tecnologia, a pessoa não vai entender bolhufas. Mas eu posso explicar, às vezes, a mesma coisa usando analogia com o dia a dia, analogia com coisas que ela pode estar mais acostumada. É só ajustar o meu vocabulário de ser algo mais formal para algo mais informal. Ou você pode usar o meu preferido, que é ser o profissional informal, que o pessoal acha que são coisas mutuamente exclusivas, né? Não tem como ser profissional e ser informal, mas tem sim, são coisas que você não vai aprender procurando um livro técnico, é você lendo mais, você entendendo melhor o próprio português e o inglês, se você for falar essa língua ou outras línguas, e você ter essas bagagens culturais te ajuda bastante a se comunicar. Eu acho que, independente da profissão, uma das habilidades mais importantes que você pode ter é a de comunicação. E a única maneira de você melhorar a sua comunicação é você praticando e lendo. E, cara, não precisa ser ler um livro por dia, um negócio assim, mas ler artigo, ler jornal, tá inteirado sobre o que está acontecendo é muito importante. Então, Sim. Aham. mesmo que quem estiver ouvindo ou assistindo, você não está na faculdade ou não está ainda no mercado profissional, desenvolva um hábito de leitura, é importante. Não sei como, eu sempre gostei de ler desde pequeno, mas recomendo. Só dica boa, hein? Ó, ser curioso, montar repertório através da leitura, que faz parte da curiosidade, né? Outra coisa curiosa que a gente sabe aqui do Lucas, ele é um construtor por natureza, né? Ele cria CLIs, ferramentas Fustec só por diversão ali, né? Ele se diverte fazendo isso. E muitos desenvolvedores, Lucas, se perguntam como equilibrar o trabalho com projetos pessoais, né? Então, qual que é a importância desses projetos alternativos para a sua evolução? Eles são um laboratório, um portfólio, uma forma de relaxar ou é tudo isso junto? É tudo isso junto, só que eu vou dizer que é uma forma de relaxar. Eu gosto da minha profissão, então eu concordo bastante com o que o Patrick falou, cara, eu sou um construtor por natureza, não posso negar. Sou o tipo de adulto que gosta de brincar com o ego ainda. Mas qualquer profissão, independente se você gosta do que você faz ou não, tu vai ter altos e baixos. E naturalmente eu vou fazer coisas que eu não acho tão interessante no meu dia a dia. Então, vou ter que construir algo que eu penso, cara, isso daqui eu vou fazer porque faz parte do meu trabalho, não é porque me dá prazer em construir isso, tipo, porque o desafio técnico que eu estou resolvendo eu acho legal. E vai ter momentos que eu vou ficar, nossa, isso aqui é muito legal. E eu construir fora do meu ambiente de trabalho é muito para me satisfazer. Então, já várias vezes eu baixei assim, cara,
quero aprender mais sobre programação com Assembly, que é super baixo nível. Só que eu nunca vou usar no meu trabalho. Mas eu vou ali e faço. Contribuir alguma coisa? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Deve ter, me ajuda a manter minha mente afiada, né? Mas é uma maneira de me satisfazer. Então, eu não construo front-ends, por exemplo. Não faz parte dos meus requisitos. Nunca fui dev front ou dev full stack. Eu sempre fui bem back. Mas eu gosto bastante de React, de Next.js, eu gosto de CSS, de brincar de front, brincar de fazer coisa bonita de vez em quando, em vez de só uma linha de comando ali, ou algo que só gosto de um log. E construir essas coisas, para mim, é uma maneira de realmente me deixar entretido. Eu gosto de pegar, fazer. Eu sinto muito prazer em pensar num conceito, escrever num papel e vendo ele se formar. Claro, muitas vezes eu abandono o projeto e eu também deixo essa dica. Não deixe o teu hobby, o teu side project virar trabalho. Você não é obrigado a fazer nada Sim. ali, né? Na verdade, sendo bem sério, não trabalho ser obrigado, desde que você esteja disposto a ganhar o justa causa. Você não faz nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas para a sua saúde mental mesmo, eu tinha um problema quando eu era mais novo que eu ficava me cobrando por projeto pessoal. De, cara, eu tenho que começar o projeto, eu tenho que fazer ele até o fim. E eu fui amadurecendo num ponto de assim, cara, eu tenho que fazer o projeto enquanto ele está interessante, enquanto eu quero fazer ele. É, não é um negócio que eu vou vender, não é algo, não é trabalho. É porque eu quero aprender uma tecnologia, é porque eu quero fazer um chat aqui no fim de semana. Eu quero pegar e mandar uma mensagem num navegador, vai aparecer no outro, ali acabou. Se eu tinha planejado 10 itens, eu fiz 7, e eu tô me sentindo satisfeito depois disso, eu tô tipo, não quero fazer. Cara, você para, abandona ali, deixa na pilha da vergonha no teu GitHub e segue a vida, porque tem que contribuir com alguma coisa. Cara, o projeto que você faz fora de horário é que nem você jogar um videogame. Tipo, você não tá fazendo aquilo pra ganhar dinheiro, a menos que você seja streamer, ou assim. Tipo, cara, pra passar teu tempo, pra você ter uma dopamina daquilo ali. Eu vejo construção de software dessa maneira. Tem pessoas que não veem. Eu conheço muitos desenvolvedores, e assim, são desenvolvedores excelentes. Eu discordo muito de quem fala de que, para ser software, para ser bom com o desenvolvimento de software, você tem que programar dentro do trabalho, fora do trabalho. Discordo. Conheço alguns dos melhores desenvolvedores que eu conheci, eles programavam das 9 às 5, dá para fazer certinho no ponto, e fora do horário de trabalho eles faziam outras coisas. O cara andava de bike, eles gostavam de dança, tipo, porrada de hobbies diferentes que Uhum. não envolviam tecnologia. Assim, Sim. como conheço alguns que os caras respiram programar, eles estão com uma ideia aberta de se estão trabalhando ou não. Acho que varia muito da pessoa. É, só não deixa de fazer mal. Sim. Fica aí minha dica. Sim. E certamente eu imagino que nesses teus projetos pessoais, que você quer aprender coisas novas, você hoje ah, usa inteligência artificial generativa para te ajudar dentro desse Uhum. processo aí, né? E como que você está usando isso né, como que você está usando isso além de completar ou corrigir o código, que é o que muitos fazem, né? E como que a IA pode ser uma parceira estratégica, né, para um aprendiz de desenvolvedor ou até mesmo para um desenvolvedor sênior, como é o teu caso? Olha, e a generativa ela é incrível, porque diferente de mim, ou de ou ser humano normal, eu diria, ela consegue processar uma panca de informação instantaneamente. Então, é muito. Eu gosto muito da brincadeira de que a generativa ela é como se fosse um Google, um tradutor, um tradutor não, um autocorretor com esteroides, né? Tipo, Aham, ele é muito rápido. No começo eu usava muito, né, especialmente no ano passado, IA como, cara, literalmente como o copilot do GitHub tá no nome. Ele é o meu copiloto aqui para consertar um negócio, fazer um negócio pequeno aqui. Só que eu venho cada vez mais usando como um par, dá para dizer.
Porque é que, assim, é uma linha muito perigosa você deixar a IA pensar por você. É isso que eu quero dizer. Eu não faço isso e não recomendo que as pessoas façam, porque a IA, ela é incrível nessa parte de, cara, o que você gasta muito tempo fazendo, que é tarefa repetitiva, o famoso corno job, e o que é o teu trabalho. Seja você como um desenvolvedor pleno, sênior, júnior. Então, dando um exemplo assim, cara, você vai iniciar um projeto novo, toda vez que você vai iniciar um projeto, você sabe já o que tem que fazer. Você gasta mais tempo fazendo aquele scaffold ali, criando partes do projeto que elas não agregam valor para o que você está fazendo, né? Elas são só infraestrutura. Aquilo ali é incrível, você botar um agente de IA para fazer. Eu uso muito assim, cara, Copilot. Eu tenho aqui o OpenCode com o Copilot plugado nele, tem algumas outras IAs também. E daí eu falo assim, cara, pega e cria uns arquivos aqui para mim que é desse jeito, seguindo esse padrão aqui, use de referência esse outro repo que eu tenho, esse markdown aqui que tem umas instruções que eu coloquei. E daquilo é uma coisa que eu sou, cara, perder tempo fazendo, você criando Sim. arquivo, preenchendo. Exemplo clássico de desenvolvimento, CRUD. Cara, todo mundo sabe que é CRUD, se você está trabalhando na área, fazendo uma faculdade, que é uma das primeiras coisas que você vai aprender, que é você criar um objeto, buscar ele, atualizar, deletar. Não tem muito mistério nessa parte. O que é o problema que eu vejo e que daí eu deixo o alerta e a dica junto, né? Não sei, quando falam de vibe coding, eu não vejo problema em vibe codar coisas. Eu faço isso, mas o que eu uso muito? Cara, faz aqui um client para mim testar esse negócio que eu criei, porque eu não estou com paciência para testar a API e criar o cliente inteiro, sendo que o cliente não agrega valor nenhum. Me ajuda a entender esse bug aqui, porque eu não estou cara, não estou pegando a linha de pensamento de aonde que está vindo. Tem tanta coisa nesse monolito legado aqui de 20 anos de código em cima de código que está difícil de achar, às vezes, alguma coisa. Então, eu crio tarefas que eu passo muito assim para IA, cara, pega aqui e segue, só que é meio supervisionado. O que evite fazer, e depende se você é novo ou se você é velho. E quando digo velho, de experiência. Só acho que assim, cria um app aqui para mim que ele é uma cópia do iFood. Não é. Só pega e faz isso. Os modelos que a gente está tendo no mercado, especialmente o Cloud 4.5, que é recente, o GPT-5, GLM5, que é GLM5 não, GLM 4.6, que é bem recente, é um cloud mais barato, eles permitem, pelo volume de dados que eles foram treinados, que você crie coisa inteira, dizendo para ela assim, uma instrução meio tosca ali, ela consegue fazer. Só que o problema está a partir do momento que você passa uma instrução e você não entende o que está acontecendo mais. Porque se você não sabe, você não tem estímulo para aprender. E quando você começar a ter problemas, deixa de ser uma experiência assim, me ajude a entender o problema para, tipo, tem problema, resolve. E daí gera os casos de pessoas gastando assim, $1.000 de crédito com cloud da vida, porque a pessoa só fica marretando a CLI com comando para corrigir, ela não sabe o que o negócio está corrigindo. Ou por que está daquele jeito. E se você é mais velho, você começa a tipo, deixar muito na mão da IA. Eu vou ser bem sincero, você começa a dar umas aprendidas em umas coisas assim, porque começa a ficar tão confiante no negócio. Cara, revisa. Tenta usar mais como uma maneira, da mesma maneira que a gente usa código. Eu entendo o que eu quero, eu vejo o sistema, eu vejo a engenharia dele. Então, se você vai modelar um banco de dados, é independente de você estar usando SQL, não SQL, se você está usando uma linguagem específica com ORM específico. Você enxerga os dados, você modela os dados. Mesma coisa o sistema em si, você faz o trabalho de engenheiro, de arquiteto, que assim, cara, que dados que entram aqui, como é que eles se transformam, que experiências que a gente quer dar. Isso é coisa que você não pode delegar isso para IA. Sim, sim. A implementação, sim. Porque daí, assim, se você pega esses conceitos,
Aí ela consegue te ajudar a fazer, independente dos detalhes de qual IA que é, que modelo que ela está usando, quais detalhes de implementação tem, você tem uma noção, você não está perdido. Isso falando puramente de implementar. Agora, para aprendizado, ela é incrível. Porque, cara, tem documentação que é muito podre. É horrível. É muito. Quando eu bato uma documentação muito ruim e eu fico assim, cara, eu quero aprender tal coisa, é muito mais prático eu jogar numa AI e dizer para ela, cara, eu quero aprender isso daqui, me dá um TLDR, né? Muito longo, não li, me dá um resumo. E como ela tá mais nichada, isso te ajuda pra caramba. Hoje, no meu dia a dia, eu uso muito ela para poupar o trabalho mental nessa parte de pensamento, não de delegar a tarefa e dizer assim, eu quero fazer um chat, crie os modelos de banco de dados para mim. Não, eu sei que isso é uma decisão que tem que ser minha, porque quem vai pagar se sair ruim sou eu. Sim. Mas, tipo, me dá aqui um resumo de estratégias que eu posso ter para mim fazer o design de dados. O que o mercado usa? Me recomenda livros, artigos, sites que eu posso ver. Uhum. Então, ela servir como um assistente mesmo, Assistente, ajuda muito. Uhum. E você realmente tratar ela, cara, ela não é um mentor, uma fonte de verdade, porque a IA alucina pra caramba, apesar dos modelos novos. Sim. Mas ela é muito boa para trabalhar com coisas que já existem. Então, cara, se você está aprendendo a programar, por exemplo, ou você está migrando dentro da área de programação, ou até melhor, você está olhando itens que são interdisciplinares, começa a fazer uns testes assim de tipo, eu sou engenheiro de software, eu sou designer, eu sou gestor e eu queria aprender mais sobre tal assunto, que é de outra área. Cara, ela é muito boa em fazer essas ligações assim, segue esses caminhos aqui. Não, é muita questão de como você pergunta para ela e como é que você usa, você usa a ferramenta. Linguagem, né? Modelo de linguagem, você tem que ter linguagem. E daí é muito importante você ler, porque aí ela faz muito milagre, mas você tem que saber escrever para ela, tá? Ela ainda não Exatamente. Exatamente, né? A importância da leitura bate aí mais uma vez. Exato. O pessoal que tem medo de que as IAs elas vão programar para a gente, cara, não adianta ela programar para você se ela não entender o que o Product Manager quer. Alguém nessa cadeia vai ter que saber entender e escrever o negócio, tá? Exatamente. Lucas, a gente já está chegando aqui no final e desde já a gente quer agradecer sua participação, mas antes nós temos aqui uma pergunta bem bacana, né? Para aquele estudante ou para aquele profissional que está em início de carreira no mercado de tecnologia e que está agora ouvindo ou assistindo a gente, qual seria o seu conselho de ouro, né? O que ele deveria focar que talvez não esteja tão óbvio nos tutoriais, nos cursos online e até mesmo na universidade? Ter paciência. O maior problema que eu vejo em mim ainda é uma coisa que a gente sempre vai ter que se policiar, mas ele te afeta muito quando você está tentando aprender algo. É você ter paciência com você mesmo. A gente, devido à internet e especialmente com o boom de inteligência artificial, a gente quer tudo para ontem. Tipo, não é nem mais para agora. Cara, eu tenho que aprender hoje, eu tenho que já sair fazendo. Cara, vai com calma. Você tem tempo. Roma não foi construída em um dia. Você não vai construir a tua Roma digital em um dia. Você tem muita coisa para aprender. Então, vai ter momentos que você fica puto contigo mesmo, você fica achando que você não tem capacidade, que o problema é você, que é o mundo. Todo mundo passa por isso. Mas tu precisa ter paciência. Porque se você não tem, tu fica pingando de um tutorial, de livro em livro, de tentativa, e vira aquele tutorial hell, que o pessoal agora fala. Que, cara, parece que você não constrói nada, porque você... Mas não é que você não está tentando, é que normalmente a pessoa, quando ela está nesse ciclo do purgatório, o inferno de tutorial, de tentar aprender, é porque ela está ansiosa para fazer o negócio, mas ela fica, cara, mas eu quero fazer, e não vai, e ela fica tentando botar o carro na frente dos bois. Assim, dica de ouro.
Eu falo demais, né? Como vocês perceberam. Vou tentar ser conciso. Não, Ter paciência. É bom que vai gerar um monte de cortes. Nós vamos inundar o TikTok de cortes. Ótimo. Tenha paciência. Cara, tenha paciência, segue o teu tempo. E muito importante, construa. Tá? Você só vai aprender. Isso parece dica daqueles professores de 150 anos, que nem sabe o jeito que você tem que fazer. Só pegar e olhar os outros, você não aprende. Isso é verdade. Se você não começar a tentar pensar, você não vai conseguir fazer. Eu posso te mostrar como faz, mas eu não consigo te ensinar a pensar como faz. E pensar é experiência, prática. Exemplo de mercado mesmo. Comece a olhar para os profissionais que, são profissionais, podem ser jovens, ou pessoas que elas tiveram um boom muito grande na carreira de maneira rápida. Normalmente essas pessoas, elas não vão pegar, elas não só leem um tutorial, um livro, ou assistem um vídeo, elas fazem, elas não só copiam, né? Elas tentam, botar o spin delas. É assim, é construindo e desconstruindo que você vai aprendendo. Então, é isso. Muito legal. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua análise de mercado, de carreira, enfim, muito, muito bacana mesmo. Agradecemos imensamente a tua presença aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar conversando com vocês, podendo compartilhar alguma coisinha. Tanto para vocês quanto para o pessoal que ouviu, se parece que eu sou muito disperso, realmente porque eu sou desvio de atenção, então desculpe as linhas de pensamento. Foi tudo dentro de uma árvore de conhecimento que fez todo sentido. Não te preocupa, tá? Ficou muito legal, ficou muito bem organizada essa árvore aí de informação. Eu vou deixar registrado que, se não fizer sentido, é porque o Patrick ele editou para fora de contexto, tá? É isso. Não se preocupe que aqui a edição é fiel. Então, pessoal, como vocês viram, é importante, primeiro, ser curioso, ler, estudar e praticar também, né? Não ficar preso aí só na IA ajuda, né? E também ficar preso em copiando o tutorial dos outros. Então, pratique, erre, aprenda com seus próprios erros, tá bom? E você gostou desse episódio? Curtiu aqui nosso papo com o Lucas? Então, deixe sua curtida. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos episódios do InPodcast. Um grande abraço para você e obrigado pela sua... eu me atrapalhei e vou regravar o final. Não precisa. Ficou bom. Ficou bom. Vou regravar rapidinho aqui. Continua que ficou bom. Pode encerrar que ficou bom. Não precisa editar. Então tá bom. Então eu não vou editar nada aqui, vai ficar do jeito que tá. Um abraço para vocês e até o próximo episódio, então. Abraço, Patrick, abraço, Lucas, abraço, audiência. Até a próxima. Valeu, um abraço.